meu nome é professor Soares. Agora nós vamos ver o computador de entrada em órbita. Como todos sabem, existem dois tipos de entrada em órbita. Uma padrão pela direita e a outra não padrão pela esquerda. Este computador auxilia a compreensão de como acontece essa entrada, quais são os rumos que devem ser utilizados e soluciona problemas que necessitam informar qual é o rumo de entrada para cada respectiva setor da entrada em órbita. A primeira coisa que nós precisamos saber é justamente onde são esses três setores. Existem três setores básicos. Para se definir esses setores, eu preciso, primeira coisa, é saber se é uma órbita padrão ou não padrão. Neste exemplo, nós temos uma órbita padrão, portanto, curvas pela direita. No exemplo, nós temos o rumo da perna de aproximação, que é 270. Aonde eu vejo isso? Essa informação eu tenho na carta por instrumentos de aproximação, que é a carta IAC, Instruments Approach Chart. Lá tem o rumo tanto de entrada da órbita, o rumo da perna de aproximação, quanto o rumo da perna de afastamento. Mas, sem dúvida, o mais importante é o rumo da perna de aproximação, que no caso aqui é 270. Para determinar os três setores, é bastante simples. Basta que eu prolongue este rumo da perna de aproximação, portanto, num desenho, fazendo geometricamente, eu então prolongaria esta perna de aproximação. A partir daí, partindo deste prolongamento, eu tenho que abrir 110 graus para cima da órbita. Como assim? Veja. Na verdade, a órbita, aqui nós temos o VOR e a órbita ela está aqui para esse lado, para cima, do lado direito da estação. Mas é óbvio que poderia existir uma órbita que estaria não padrão, com curvas pela esquerda, que estaria aqui do lado esquerdo da estação, para cima. Mas poderia ter uma outra possibilidade, evidentemente com outro rumo de aproximação, e eu teria a órbita aqui à esquerda, mais abaixo, que seria uma outra órbita padrão com curvas à direita. E haveria outra possibilidade, que seria à direita, seria uma órbita não padrão abaixo. Portanto, num auxílio rádio, existem 4 possibilidades de órbita, 2 padrões e 2 não padrões. Bom, seguindo este exemplo, com uma órbita padrão à direita e acima da estação, nós prolongamos, abrimos 110 graus para cima da órbita e, evidentemente, nós temos aí um ângulo de 110 graus. E prolongo esta linha que eu joguei lá, eu prolongo. Quando isso acontece, nós temos aqui embaixo o ângulo de 70 graus. E sobra uma outra parte que seria este lado de 180 graus. Pois bem, estão definidos os 3 setores. O setor de 110 graus, eu tenho chamado setor 1. O setor de 70 graus, eu tenho o setor 2. E o setor de 180 graus é o setor maior, é o setor 3. Estes são os setores de entrada. Bom, agora a questão é qual setor que a aeronave vai utilizar? Qual desses setores a aeronave vai utilizar? É lógico, isso depende muito do rumo que ela se aproxima. E as possibilidades são 360 graus de entrada, de setores de entrada. Pois bem, uma aeronave que se aproxima por este rumo, ela dá nitidamente aqui, olhando, nós vemos que está no setor de entrada, no setor 1, e aí nós temos a chamada entrada paralela. Notem, a aeronave tem que bloquear o auxílio rádio. No momento que ela bloqueia o auxílio rádio, ela deve voar num rumo oposto à perna de aproximação. Portanto, ela deve voar no rumo 90.
que coincide, evidentemente, com a perna de afastamento da órbita. Voa no rumo 90, o tempo que ela deve voar aí, ela deve estabilizar nesse rumo, e normalmente no simulador, e mesmo na prática, isso aí, este rumo deve ser voado pelo menos 1 minuto. Inicio curva à esquerda e vou fazer a interceptação da perna de aproximação. Bom, quando eu intercepto a perna de aproximação, bom, eu já estou em órbita. Bloqueia, inicia a curva direita, padrão, etc. Já estamos em órbita. Setor 2. No setor 2, evidentemente, a aeronave tem que se aproximar por um desses rumos aqui para dar o setor 2. Mais uma vez, é agora tracejado, nós temos o bloqueio da aeronave. Então, a aeronave aproxima por este setor, num rumo, por esse setor, bloqueia o auxílio rádio. Após o bloqueio do auxílio rádio, esta aeronave deve voar um rumo após o bloqueio de 30 graus inferior à perna de afastamento. Ou seja, se eu tenho, como neste exemplo, 90 graus, então eu deverei voar no rumo 60, que é 30 graus menor. Mais uma vez, devo voar 1 minuto aproximadamente. Estabilizo neste rumo de 60 graus, voa por 1 minuto também no simulador, mesmo fazendo realmente isso, eu mantenho esse 1 minuto, inicio curva direita agora, vou iniciar essa curva direita para que justamente interceptar a perna de aproximação. Uma vez interceptada a perna de aproximação, automaticamente então eu já estou em órbita. Bloqueia, faz curva direita, órbita padrão, está em órbita. Bom, por último, o setor 3. Esse setor 3, ele é o maior setor, de 180 graus, portanto, metade das possibilidades de rumo. A aeronave se aproxima aqui, nós podemos observar neste rumo, e esta é chamada de entrada direta. Por que é chamada entrada direta? Realmente porque é direta. A aeronave bloqueou o auxílio rádio, basta fazer curva direita, em órbita padrão, está em órbita. Por isso é chamada de entrada direta. Bom, vimos aqui a explicação de como se calcula esses setores, esses 3 setores, e aqui vamos ver, então, no computador de entrada em órbita. Como nós dissemos, aqui deste lado está escrito entrada não padrão, curvas pela esquerda, e aqui entrada padrão, curvas pela direita. Usando este exemplo que nós tivemos aqui, então, qual é o passo para descobrir esses rumos de entrada e setores? É extremamente simples. Basta que eu coloque nesta janela onde está escrito perna de aproximação, eu devo colocar o rumo 270. Por que eu coloco o rumo 270? É o que está na carta. É o rumo 270 que está na carta, na perna de aproximação. Bom, ao colocar isso, evidentemente, eu tenho todas as possibilidades de rumo de entrada para cada setor. Como pode ser observado aqui, eu tenho, por exemplo, na entrada deslocada, eu tenho o rumo de deslocamento. Vocês se lembram, nós falamos rumo 60, pode ver rumo 60. E aqui, para o setor 1, por exemplo, no setor 1, entre os rumos 200 e o rumo 90 graus, qualquer aeronave que se aproxime num destes rumos, eu vou fazer a entrada paralela, como foi descrita aqui anteriormente. Entre os rumos 90 e 20, eu vou fazer a entrada deslocada. Bloqueio o auxílio rádio, afasto no rumo 60, voo por 1 minuto e retorna com curva direita para interceptar a perna de aproximação em órbita. Por último, o setor 3 é a entrada direta. Quais são os rumos que eu vou usar em entrada direta? Vai desde 200 graus de rumo de entrada, veja que rumo de entrada é o rumo que eu me aproximo, até o 20 graus, que seria aproximando pelo rumo 20 graus. Notem que existe uma flexibilidade na divisão dos setores, que é exatamente 5 graus para cada lado do limite de setor. Portanto, se você estiver aí no rumo 200, na verdade, como vocês podem ver aqui, ele é exatamente um rumo limítrofe,
No rumo 200, rigorosamente, eu tenho a opção de fazer a entrada direta, mas eu tenho também a opção de fazer de entrada paralela. Ou seja, exatamente no rumo limítrofe dos setores, eu tenho uma flexibilidade pela regulamentação de tráfego aéreo de 5 graus para cada lado. Eu posso fazer a utilização de um setor ou de outro. É uma opção que o piloto tem. Na órbita não padrão, funciona exatamente da mesma forma. Vamos dar um exemplo, então, aqui na órbita não padrão pela esquerda. Funciona exatamente da mesma forma. Suponha que nós temos lá na carta de descida, o rumo da perna de aproximação é 190 graus. Então, notem, eu posso girar esse disco e coloco 190 na perna de aproximação. Como vocês podem ver, essa é uma órbita, então, não padrão. Ela está aqui com curvas pela esquerda. Veja que, da mesma forma como na padrão, na entrada, por exemplo, deslocada, já tem o rumo aqui, que é 40 graus, que seria o rumo para voar 1 minuto no rumo deslocado, que seria 40 graus. E aqui nós temos a perna de afastamento também, que aparece automaticamente, que é 10 graus. Bom, para o setor 1, notem que o setor 1 vai desde 260 graus de entrada até o rumo 10. Qualquer aeronave entre estes rumos, nós vemos todas essas possibilidades, devem fazer a entrada pelo setor 1, que é a entrada paralela, não é? Nós tínhamos visto anteriormente. O setor 2, como vocês podem ver, vai de 10 graus até 80 graus. Lógico, entendendo também que tem a flexibilidade de 5 graus para cada lado para esses rumos que são limítrofes, no caso 80 e o 10. Entre estes rumos, farei a entrada deslocada, como explicado anteriormente. No setor 3, por exemplo, então nós temos como setores limítrofes o rumo 80, a entrada, e 260. Então, no setor 3, eu devo bloquear o auxílio rádio, efetuar curva esquerda, porque é uma órbita não padrão, estou automaticamente em órbita. Veja, é lógico que é possível fazer isso graficamente, mas isso leva tempo, você tem que fazer as medidas aqui e tal, e com este computador, automaticamente colocou o rumo de entrada, automaticamente você tem todas as possibilidades de rumo para entrada no setor 1, para entrada no setor 2, para entrada no setor 3, além do rumo a ser voado na entrada deslocada, do rumo da perna de afastamento. É bastante útil, né? Não só para o aluno, né, que está fazendo o curso, para a compreensão, mas para o posicionamento em relação à estação, como isso acontece, certamente irá facilitar a sua posição espacial quando na aeronave para executar as órbitas, seja ela padrão ou não padrão.